Abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 2. Eu quero falar sobre o clamor de Jonas. Jonas, capítulo 2. Todo ele. São apenas 10 versículos. Jonas, capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia e não a feche, por favor. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor, somente ao Senhor, pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que Tu tenhas misericórdia de nós, e que Tu fales profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós lemos a oração de Jonas, descrita aqui no capítulo 2, a sensação que nós temos é que nós estamos lendo um salmo. Alguns comentaristas defendem esta tese. Por quê, irmãos? Porque nós encontramos, pelo menos, a citação do Salmo 3, do Salmo 5, do Salmo 15, do Salmo 18, do Salmo 31, do Salmo 42, do Salmo 50, do Salmo 65, do Salmo 88 e do Salmo 120. E todos nós sabemos quais são as perspectivas dos salmos. Elas falam, os salmos tratam principalmente Deus, homem, vida, morte, desespero. E nós encontramos tudo isto na boca, nas penas do profeta Jonas. Jonas fala de Deus, fala dele, fala dos homens, fala de libertação, fala de medo, fala de angústia e fala de desespero. Outro fato, irmãos, que também nos chama atenção, é que você não vê uma petição na oração de Jonas. A única coisa que você encontra no livro de Jonas é ações de graças, contrição e entrega. Por exemplo, nos versos 2 a 6, você encontra ações de graças. No verso 7 e 8, confissão, contrição, quebrantamento. E no verso de número 9, nós encontramos entrega. Então vamos entrar no texto assim sendo. Primeiro, Jonas ora. Irmãos, uma coisa que chama muita atenção é que Jonas não orou hora nenhuma. Ele não orou
quando Deus o comissionou para ir a Nínive, ele não orou. Ele não orou quando ele desceu a Jope. Ele não orou antes de comprar passagem para Tarsis. Ele não orou pela viagem. Ele não orou durante a tempestade. Mas agora ele ora. Talvez a pergunta que você ou deveríamos fazer: por que Jonas não orou antes? Porque ninguém ora para fugir da presença de Deus. Alguém aqui já teve experiência de não querer obedecer a Deus e fazer uma oração: Senhor, eu não quero te obedecer. Senhor, eu quero sair da tua presença. Eu quero ficar longe do Senhor. Então, até então, Jonas não ora hora nenhuma, porque ele queria fugir da presença de Deus. Quando o mestre do navio chama Jonas: levanta-te, invoca o teu Deus. Mesmo assim, caído, prostrado, debaixo de juízo, este homem não teve a sensibilidade, o desejo de orar, de buscar a presença do Senhor. No entanto, irmãos, Jonas agora ora. E Jonas ora no lugar mais inapropriado possível. É a oração no lugar mais esquisito. Ele ora dentro de um peixe. Há uma grande possibilidade de ser uma cacharlote, um grande peixe. É o único peixe que tem estrutura para caber um homem ali. É uma cacharlote. E ali dentro, ele ora. O que isso nos ensina, irmãos? Que nós podemos e devemos orar em qualquer circunstância e em qualquer lugar. A Bíblia também nos fala da oração mais rápida de todos os tempos. Foi a oração de Neemias. Diz o texto que ele falava com Deus e com o rei. Ele falava com Deus e falava com o rei. Ele falava com Deus e falava com o rei. E diz o texto que Deus ouviu a sua oração e que o rei ouviu o seu pedido. Então, irmãos, é uma lição preciosa aqui para mim e para você. Não importa onde nós estamos, nem como estamos, nós devemos orar em nome de Jesus. Segunda coisa, irmãos, Deus ouve a oração do profeta rebelde, teimoso, coração duro, enrijecido. Deus ouve a oração. Aqui, irmãos, é uma prova evidente daquilo que Paulo nos ensina em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Porque, irmãos, diz o texto que o nosso Deus está sempre pronto para ouvir, para responder às nossas orações. Olha o verso 2. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha que incentivo para mim e para você aí, orar. Na minha angústia, na minha dor, no meu pânico, eu orei, e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós humilhamos na presença de Deus, Deus nos exalta. Quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, Deus nos ergue diante dos homens. Quem tem uma vida de joelhos diante de Deus, tem uma vida de pé diante dos homens. Muitas vezes nós estamos quebrantados diante dos homens, porque nos falta quebrantamento diante de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de derrota, porque nós não estamos tendo uma vida aos pés do Senhor, irmãos. O texto nos diz, irmãos, que a disciplina de Deus aqui foi uma bênção na vida deste homem. Olha comigo aí, irmãos, o verso 3. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima da minha cabeça. Perceberam aqui, irmãos, que ele entendeu que Deus estava disciplinando. Que Deus não estava vingando dele. Deus estava disciplinando o seu profeta. E nós sabemos que há 3 tipos de disciplina. Primeira, verbal. É exortação. É quando Deus fala ao nosso coração. Tem a segunda, que é a reprovação. Quando Deus fala de forma mais dura. E tem o açoite. É quando Deus pega um pouco mais pesado comigo e com você. No caso de Jonas, irmãos, Deus pegou pesado com Jonas. No caso de Pedro, Deus pegou pesado com Pedro. E às vezes, irmãos, Ele tem que pegar pesado conosco, porque nós não ouvimos a doce voz do Espírito nos exortando, nem reprovando. Por isso, irmãos, é necessário, às vezes, uma disciplina mais dura, mais firme, mais rígida, para nos colocar no prumo, para nos colocar no eixo, para que nós voltemos ao siso, ao bom senso. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois Deus nos trata como filhos. Segundo, irmãos, a disciplina de Deus na vida do profeta é a mesma disciplina dele na sua vida e na minha vida. Porque Deus disciplinou o profeta dele para restaurá-lo, não para destruí-lo. Irmãos, Deus queria dar de volta a ele o ministério, que ele retomasse o ministério profético, assim como Jesus fez com Pedro, quando Pedro o negou 3 vezes. Quando Deus disciplina você, Ele quer você restaurado, transformado, quebrantado. É para o seu bem, é para o meu bem. Irmãos, não faltou palmadas lá em casa, mas eu nunca dei uma palmada por prazer. Garanto para vocês. Eu fui um pai de muitas palmadas, mas nunca cheguei num filho e dei uma palmada porque eu queria dar. Creio eu que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu dei porque era necessário. Às vezes Deus dá uma palmadinha na gente, irmãos, é porque é necessário. Olha uma expressão, irmãos, que Jonas usa aí. Pois tu me lançaste. Ele não diz que foi os marinheiros que o lançaram ao mar. Ele diz que quem lançou ele ao mar foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Irmãos, Jonas quer agora, desesperado, aquilo que ele não queria até então. Olha os versos 4 em diante comigo. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos. O que ele queria? Quando comprou a passagem para Tarsis, ficar longe dos olhos do Senhor. Agora ele está dizendo: Senhor, eu estou longe dos teus olhos. O Senhor me lançou para longe dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir a sepultura a minha alma, ó Senhor, Deus meu. O que ele quer agora, irmãos? Ele quer a presença de Deus. Ele não queria a presença de Deus. Ele não queria servir a Deus. Agora ele roga, ele pede, ele clama, ele busca a presença de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos. O Salmo 37 foi escrito pelo povo de Deus quando o povo estava no cativeiro. E eles começam a lamentar, porque as suas harpas estão guardadas. Elas não podem ser usadas na Babilônia.
Os babilônios querem ouvir até música judaica. Mas eles dizem, não faz sentido cantar hinos de louvor a Sião em terra estranha. Você e eu temos o privilégio de estarmos aprendendo da palavra de Deus nos cultos, nas reuniões. Mas muitas vezes nós tratamos o culto, as reuniões, como algo de somenos importância. Até que um dia nós envelhecemos ou adoecemos e já não podemos mais participar do culto. Aí nós começamos a lamentar. Lembro, irmãos, do seu Jarbas, pai do pastor Jarbas, homem muito ativo na igreja, mas com mais de 90 anos já tinha dificuldade para vir na igreja, tinha que ficar com sua esposa. Quanto aquele homem queria participar dos cultos. Lembro também de uma tia do Márcio, com câncer em estado terminal, subia a rampa dessa igreja, ofegante, queria participar do culto. Nós íamos lá levar a Santa Ceia, ela queria cantar, mas José falava assim, para Geraldo, para com o culto rápido, Geraldo, essa mulher não aguenta cantar, mas José, mas não é ela que quer cantar. Ambos, Jarbas e a tia do Márcio, elas pegavam o pão da Santa Ceia e seguravam o pão com uma paixão, segurava aquela tacinha de suco de uva com uma paixão, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, não joga fora o privilégio que você tem hoje, porque dias ruins com certeza virão. Outra coisa, irmãos, ou a nossa comunhão nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da comunhão com Deus. Irmãos, este homem aqui se vê agora enrolado pelo pecado e também pelas algas. E ele se sente longe de Deus, afastado de Deus, sem a presença de Deus, sem a companhia de Deus, sem o amparo de Deus, sem o conforto de Deus, sem o carinho de Deus, sem o afago de Deus, sem o cafuné de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Ou o pecado nos afasta da comunhão com Deus, ou a nossa comunhão com Deus nos afastará do pecado. Outra coisa, irmãos, na ânsia de fugir de Deus, o ser humano vai se ver encurralado, preso, engastanhado pelas circunstâncias da vida. Ele diz aqui, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Irmãos, o que nós encontramos aqui é o profeta de Deus, santamente encurralado pela graça de Deus. Toda vez que eu uso essa expressão, santamente encurralado pela graça de Deus, me vem à mente o apóstolo Paulo, que também foi encurralado pela graça de Deus. E também me vem à mente aquele texto de João 10, 9, onde Deus diz assim, onde Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sempre penso, visualizo um quarto escuro, aparentemente sem saída. De repente eu ouço uma voz dizendo, eu sou a porta. Este homem aqui, irmãos, ele foi encurralado sim, mas pela graça de Deus. E Deus, na sua santa providência, Ele usa meios ordinários e extraordinários para nos encurralar. Irmãos, Deus foi colocando placas de avisos na frente de Jonas, e Jonas não percebia, até que Jonas entrou num túnel, já não tinha mais onde sair. Na frente era a boca do peixe, estava fechado. Atrás era o rabo, fim do túnel. Ali, irmãos, este homem tem este impacto tremendo na sua vida. Irmãos,
A desobediência é sempre uma estrada que nos leva para baixo. E aqui eu quero pedir licença aos irmãos para fazer uma interpretação alegórica. Jonas só desceu. Se você pegar a geografia, ele só desceu. Ele estava no lugar, foi para Jope, de Jope para Tarsis, entrou no navio, do navio para o porão, do porão para onde? Para o mar, e do mar para o estômago do peixe. É assim que acontece conosco. Ó, ladeira abaixo. Mas como está na moda hoje, por causa da economia, segundo o nosso ministro da Economia, a economia do Brasil vai funcionar em V. Ela caiu de forma vertiginosa e ela vai subir de forma vertiginosa. Você vê Deus trabalhando em forma de V na vida deste homem. Ele cai de forma vertiginosa, mas Deus, pela sua graça, o ergue de forma vertiginosa. Irmãos, o pecado é mentiroso, porque ele promete vida, ele dá morte. Ele promete um passeio de navio, com direito a suíte. Ele acaba oferecendo um estômago de peixe. Irmãos, eu queria que você e eu parássemos e pensássemos. Você pensou o fedor desse lugar? Tem um livro, Examinai as Escrituras, e nele o comentarista diz que num livro chamado 100 anos de pesca marinha, conta a história de um marinheiro irlandês que jogou o arpão em uma cacharlote. E a hora que ele jogou o arpão, ele caiu no mar. E a cacharlote o abocanhou. Os marinheiros que estavam com ele no navio lutaram com a cacharlote durante 1 hora e pouca. Mataram a cacharlote, abriram a cacharlote. Ele estava ainda vivo. Levaram-no para uma sala do navio, fizeram-lhe massagem no peito. Depois de alguns minutos, ele recuperou. Só que o suco gástrico do estômago da baleia fez com que ele perdesse todo o pigmento da pele. Eu esqueci o nome dele. E ele morreu, depois de muitos anos, mas branco, igual uma cera. Eu não sei, e aqui também é só um pressuposto. Quem sabe aconteceu isso com Jonas também. Quando ele chega a Nínive e diz assim, ó, Deus vai trazer juízo em vocês se vocês não arrependerem. Eles olham para Jonas e dizem assim, traz mesmo. Traz mesmo. Irmãos, Jonas recorre àquilo que pode lhe trazer, de novo, a esperança. Olha o verso 7 comigo. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei de quem? Do Senhor. Subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Amém. Vocês se lembram de alguém aqui? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias. Jonas também lembrou de alguém que poderia trazer esperança para ele. Ele lembrou do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter em mente os feitos de Deus na história. E nós precisamos de recorrer a Ele. Você e eu somos bem parecidos com Jonas, sabia disso? Jonas é mais parecido com você do que você pensa. Jonas é mais parecido comigo do que eu penso. E nós temos assim a semelhança de Jonas, ter um arsenal de fé para usarmos, ainda que seja dentro de um estômago de uma cacharlote, ainda que seja numa cama de hospital, ainda que seja numa crise no casamento, ainda que seja num relacionamento difícil com os filhos, ainda que seja com dificuldade financeira, precisamos de acumular arsenal de fé. Irmãos, você e eu deveríamos encher o nosso coração de Bíblia. Conta-se que o sangue de John Bunyan era um sangue biblino. Se alguém cortasse
uma parte do sangue de John Bunyan, saía a Bíblia. É lógico que é uma hipérbole, né, gente? É uma linguagem exagerada. Mas é muito interessante. Antigamente, nós crentes éramos chamados de Bíblia. E, infelizmente, nesses dias nós não somos chamados nem de versículo mais. Nem de versículo. Já vai o versículo ali, não. Temos nos alimentado da palavra de Deus para termos uma boa nutrição, irmãos. Quando vier os momentos difíceis, adversos da vida, precisamos crer, irmãos, que as nossas orações saem da terra e são acolhidas no céu. Apocalipse 8:4, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Irmãos, é fato que oração faz bem. Até os psicólogos dizem isso. Mas eu não estou falando de algo psicológico, não. Estou falando de algo teológico. Ela funciona porque Deus age. Quando nós oramos, nós exercitamos a fé. Deus vem de encontro às nossas necessidades. Agora, irmãos, nós temos, partindo para o fim, a declaração de fé do profeta Jonas. Primeiro, ele diz: a idolatria é uma ofensa a Deus. E é muito interessante a gente ouvir isso da boca de Jonas. Olha o verso 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vocês sabiam que Jonas era idólatra? Qual a idolatria de Jonas? Ele era nacionalista. Ele foi usado por Deus para retomar ou tomar um território que pertencia a Israel. Ele não era só profeta, ele era também um líder político, e Deus o usou para tal. Mas ele era um nacionalista, radical, a ponto de deixar de lado a missão que Deus lhe dera, por causa do amor que ele tinha para a sua pátria. Isso é idolatria. Ele não queria ir para Nínive pregar por causa de idolatria. E aqui ele diz que aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam o Senhor. Ele está falando dele mesmo. E talvez esteja falando de você e de mim. Irmãos, o profeta Ezequiel tem um dos textos mais lindos, mas ao mesmo tempo, um dos textos que mais me incomoda, quando ele fala que nós devemos ter cuidado com os ídolos do coração. Não é feito de gesso, não é feito de barro, não é feito de metal. Às vezes as pessoas não os enxergam, mas eles estão aqui, ó, no nosso coração. Nós vivemos dias em que tem pessoas que são mais bolsonaristas do que cristãos. São mais lulistas do que cristãos. São mais trumpistas do que cristãos. São mais conservadores do que cristãos. São mais progressistas do que cristãos. Tem mais ideologia do que teologia. Irmãos, Jonas percebe algo que você e eu temos que perceber esta noite. Que somente Deus pode dar sentido à vida da gente. Olha o verso 9, comigo, e 10. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Juntos esse pedacinho, vamos lá? Ao Senhor pertence a salvação, aleluia. Irmãos, Jonas reconhece a importância de Deus, agradecendo a Deus. E que versículo maravilhoso é este aí, irmãos? Ao Senhor pertence a salvação. E ele faz uma confissão aqui no verso 6, que é a mesma confissão que saiu dos lábios de Tomé. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Talvez foi por aqui. Irmãos, agora ele está disposto a adorar o Senhor. Oferecerei sacrifício. Ele está disposto a obedecer a Deus. O que votei, pagarei. Ele está disposto a adorar Deus. Ele está disposto a obedecer a Deus.
e ele reconhece que a salvação está em Deus. Caminho para o fim, fazendo 3 aplicações. A primeira delas, irmãos, você e eu cremos na soberania de Deus. Deus é Senhor, Deus é soberano. Mas que tal você e eu assumirmos um compromisso com essa crença? O que eu chamo de assumir compromisso com essa crença? Não tenta fugir mais, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai te buscar de novo. Ele pode usar, venha, ou ele pode usar um laço. Que aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele pode usar uma cachalote para te trazer de volta. Os meios são diferentes, porque ele é soberano. Então vamos fazer um compromisso com essa doutrina. Deus é soberano, é. Então, fugir dele não. Ele vai atrás de mim, não tem jeito. Ele é teimoso. Não existe divórcio consensual com ele. Não existe. Não, Senhor, eu quero divorciar do Senhor. Não. Mas eu não quero divorciar de você. Não. Vamos para o litígio, você vai perder. Mas não. Jonas foi para o litigioso, ele se deu mal. Você já leu um texto, um versículo na Bíblia que diz que o amor de Deus nos constrange? Segundo, irmãos, nunca é tarde para voltar. Porque você vai voltar. Melhor que seja hoje. Eu fico pensando, irmãos, coitado do peixe. Aquele homem mexendo lá dentro. Não deve ser fácil ter um profeta no estômago, principalmente um profeta birrento. Imagina quantos comprimidos de Brasil. Mas Deus foi tão misericordioso com Jonas e o peixe, que o peixe vomitou Jonas. Deus abençoou 2 aqui ao mesmo tempo. Vocês perceberam que Jonas foi maldição lá e aqui, coitado do peixe também. Profeta birrento. Imagina na reunião das cachalotes. Essa cachalote dando testemunho dela, olha, estes dias eu achei que eu tinha recebido uma bênção de Deus. Eu vi um homem lá assim, assado. De repente, que mão de obra, rapaz. O homem não morria, não. E o homem falava o dia inteiro com Deus. Mas aí também eu não aguentei. Deus foi misericordioso comigo, eu vomitei esse homem para fora. Terceiro e último, irmãos. Não importa o quanto você desceu morro abaixo. O quanto você afundou no pecado. A mão do Senhor é comprida o suficiente para te resgatar. Vamos colocar de pé. Irmãos, diferente de Deus, eu não sou onisciente. Graças a Deus por isso. Mas Deus é. Ele sabe o que se passa aí no seu coração. Ele é onipresente, Ele está aqui, no nosso meio. Ele tem algo para dizer para mim e para você hoje. Vem para cá, filho meu. Vem para cá. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, não vou lançar fora não. Eu não abro mão de você. Eu tenho anéis, eu tenho sandálias, eu tenho novilho cevado, eu tenho uma banda. Quero fazer uma grande festa. E a Bíblia diz que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. Que tal você hoje voltar para o Senhor? Que tal você começar a andar com o Senhor essa noite? Que tal você, em vez de pular no mar,
você pede os pés ao Senhor que lance os seus pecados no mar. Que tal você, em vez de fugir de Deus, você fugir para Deus? Em vez de você pegar um navio para Tarsis, por que você não pega para Canaã? Não tem um hino que diz isso? Para a terra prometida. Curva a sua fronte. Feche seus olhos. Hoje é dia de conversão, se você não entregou sua vida para Jesus. Hoje é dia de restauração, para você acertar sua vida com Jesus. E hoje é dia de você fortalecer a sua fé, avivar a sua fé. Então, se você não encaixa nesses 3 grupos, pode tomar Red Bull e voar. Você já é anjo. Ó Pai, nós esperamos milagres esta noite. E o maior de todos eles, que é o milagre da conversão. Que pessoas possam abrir o peito e receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje aqui, neste lugar, ó Pai. Arrepender dos seus pecados. Ser selado com o Santo Espírito da promessa. Mas pedimos também, ó Deus, que seja uma noite de restauração. Que as pessoas aqui possam voltar a se relacionar de forma mais íntima e mais profunda com o Senhor. Que essa pessoa possa receber, ó Pai, o seu afago, o seu carinho, o seu abraço. Seja uma noite também de avivamento, de reavivamento, ó Pai. Sejamos cheios do Teu Espírito, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.